Qual ordem eu devo seguir para apresentar e ensinar as letras para a criança que está ali se preparando para aprender a ler e a escrever, ou que está na educação infantil, que por mais que eu não tenha essa visão de preparação para a alfabetização, mas que deve ser apresentada aqui as letras e tudo mais. Será que eu tenho que seguir o alfabeto? Eu já te adianto que não. Você não precisa seguir o alfabeto. Você não precisa ficar lá soletrando com as crianças A, B, C, D, que tem uma maneira muito mais eficiente e completa de ensinar as letras para as crianças. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o nosso alfabeto, o que ele é? Qual é a vocação das letras que estão aqui dispostas no alfabeto de A a Z? Olha, a vocação da letra, aquilo que ela nasceu para representar, é o quê? O som da fala na unidade do fonema. Nós temos um alfabeto fonético. E o que isso significa? Significa que cada uma dessas letras aqui se correlacionam com os fonemas na forma mais abstrata, que a gente tem aqui a informação guardada no nosso cérebro, mas que são pronunciados a partir dos fones. Que a gente pode dizer aqui de forma muito coloquial, os sons das letras, tá? Só para ficar mais simples, os sons que essas letras representam esses fonemas da forma abstrata com a informação no nosso cérebro que são representados pelos fones. Muito bem? Então, a gente tem aqui cada uma dessas letras que representam, por exemplo, o A é uma vogal. Então, o próprio nome da letra tem o som da letra, que é o A. Quando a gente vê na palavra abelha, eu tenho o A ali inicial. Só que se eu pego um nome, por exemplo, Ana, eu tenho dois sons que essa mesma letra representa ali na palavra Ana. Eu tenho a an inicial, que é o som nasal dessa letra, que essa letra representa, e eu tenho na, que é o som oral aberto do A. Então, veja, eu tenho dois sons. Isso quer dizer que essa letra aqui, quando eu mostro para a criança só assim, olha, soletrando o nome dela, eu só estou ensinando uma parte. Eu estou deixando de ensinar outra parte da letra, que é o som nasal dessa letra também. Então, eu não vou ficar aqui somente chamando atenção para o nome da letra, porque, como eu disse, o alfabeto, nosso alfabeto, o sistema alfabético, ele vem dos fonemas, da representação dos sons das falas, na unidade do fonema, que essa é a vocação da letra. Então, para eu ensinar de uma forma mais eficiente isso daqui, primeiro, eu não vou soletrar nome de letra. Segundo, eu não vou ensinar na ordem alfabética. Eu vou partir de uma certa consideração de que eu vou começar pelas vogais. As vogais são os sons mais fáceis de serem sustentados, percebidos e emitidos, porque a gente não tem nenhuma obstrução do som que sai lá da expiação dos nossos pulmões e passa pelo nosso aparelho fonador. Não tem nenhuma obstrução na nossa boca. Por isso que, inclusive, as pessoas costumam não ter nenhuma dificuldade em emitir os sons das vogais, porque não tem ali a língua que toca a ponta do dente, que toca os lábios que se tocam, como, por exemplo, na consoante M, né, que é o som do que eu tenho uma obstrução parcial ali, uma obstrução total, aliás, da passagem do ar ao unir esses dois lábios e fazer o som do né? Então, não existe isso para as vogais. Então, por isso que são os sons mais fáceis de serem produzidos, percebidos, articulados, e aí eu vou começar ensinando isso para as crianças. Então, eu vou ensinar as vogais. Isso, eu acho que as pessoas já fazem por aí, né? As professoras já acabam fazendo isso, ensinando as vogais primeiro, mas estão esquecendo uma parte importante das vogais, que são os sons. Então, eu vou ensinar que o A pode representar o som do an. Eu tenho dois sons que essa letra pode representar. E eu posso fazer isso de uma maneira divertida. Eu não preciso ficar lá com a criança apresentando a letra e ficar an. Não vai fazer sentido nenhum. Então, como que eu faço isso fazer um sentido? Eu utilizo uma dramatização, uma brincadeira. Então, eu digo para a criança que quando a mamãe quer espirrar, eu faço tim. Isso é um som do A. E quando a mamãe não está escutando bem, eu faço que é o som do A nasal
também, né? Então eu vou fazendo um movimento, eu posso mostrar uma figura. Eu tenho uma metodologia para ensinar os sons das letras da forma correta, que a gente usa figuras. Então eu uso a pessoa espirrando para mostrar que essa letra pode representar esse som e mostro o som da mamãe fazendo assim, né? Que é um movimento de que, como que é mesmo? Eu não estou escutando bem o que você está falando. Então, eu uso esses recursos, tanto ali visuais, quanto também a forma da minha boca ao fazer esse som, do A e o som do an, que é um pouquinho diferente, né? O A é aberto, eu abro, e o an eu tenho e tenho papel da cavidade nasal para fazer esse som, porque é uma vogal nasal, certo? Então, eu vou ensinar a, depois eu vou ensinar em, opa, 3 sons de E, exatamente. Não é só A, E, I, O, U, ou A, E, I, O, U. Eu tenho E, em. Eu tenho 3 sons. Essa é a vocação da letra. Quando eu olho esta forma gráfica da letra, eu tenho esses 3 sons que podem ser empregados ali na hora de escrever ou na hora de ler. Por exemplo, quando eu tenho a palavra elefante, eu tenho o E mais fechadinho, né? Elefante. Olha a minha boca. E quando eu tenho égua ou régua, eu tenho mais aberto. Eu tenho o outro som dessa vogal E eu tenho também o envelope, enlatado. O que está acontecendo aí? Eu tenho o som nasal do E. Que lá na escrita, gente, lá quando a criança for aprender a ler, eu vou ensinar que o som nasal pode ser representado pelo dígrafo vocálico EN ou EM quando ele estiver ali na mesma sílaba, né? Igual membrana. Membrana, eu tenho o som nasal em ali representado por E com M, tá? Isso é um dígrafo vocálico que a gente fala. Então, eu não vou, obviamente, ensinar essas combinações de dígrafos vocálicos, nem nada disso, nem acentuação, nasalização de vogal, nada disso. Eu só vou chamar a atenção que esse som existe nessa etapa inicial de apresentar os sons das letras. Veja só, de apresentar as letras. Quando eu falo em apresentar as letras para as crianças, é até engraçado, eu não me assusto em apresentar nome de letra e forma de letra. Então, vamos associar o ensino do som da letra, que vai ser muito mais efetivo, porque lá na aprendizagem da leitura e da escrita, isso vai ser muito importante. Mesmo que eu esteja ensinando letra para criança de 3 anos, 4 anos, a gente não apresenta ali musiquinhas para as crianças, né? Que soletram o nome da letra, vamos passar a ensinar também o som. Por que isso é legal? Porque quando ela for ali aprendendo sobre as palavras, estiver mais habituada, você pode brincar com ela com esses sons das letras. Então você pode brincar, olha, abacaxi, qual é o primeiro som que você escuta? Anjo, qual que é aquele primeiro som? É o an. Muito bem, aquela letra que a gente aprendeu da mamãe fazendo an. Veja só como a gente vai formando o imaginário da criança, a memória da criança, mais do que isso, né? De uma forma muito mais completa. O conhecimento completo das letras, forma gráfica, nome de letra e som de letra. Lá na alfabetização, esse conhecimento a gente chama, né, quando a criança tem esses 3 conhecimentos, de princípio alfabético. A criança compreendeu o princípio alfabético. Como o nosso sistema alfabético está organizado, que está organizado nessas formas de letras, que está organizado porque tem um nome, mas mais do que isso, porque representa o som na unidade de fonema. Então, voltando aqui para a ordem, então eu vou ensinar as vogais, vou fazer o som das vogais aqui para vocês. São 12 sons. Então, eu não tenho A, E, I, O, U. Eu tenho A, E, em, I, O, U, 12 sons das vogais. Vou apresentar tudo isso, vou utilizar essas dramatizações, tem uma metodologia para ser eficiente para apresentar esse som, certo? Como eu disse, não é ficar aqui soletrando e pedindo para a criança memorizar, porque não vai funcionar. Ela, até que nas vogais ela pode até aprender, mas tem uma forma de tornar isso mais interessante, tá bom? Mas aí você pode passear aqui nos vídeos do meu canal, saber mais. Eu tenho um curso sobre isso, que é o curso As Letras e Seus Sons, que eu ensino essa metodologia para ensinar as vogais, tá? Então você pode passear aqui, vou deixar até na descrição desse vídeo o link para você conhecer mais sobre esse curso para ensinar os sons das letras corretamente, beleza? Mas dando prosseguimento, aí depois é que são elas, que daí eu já ensinei as vogais, treinei, tô brincando com as vogais, fazendo traçado de letra. Enquanto eu faço traçado de letra, uma outra dica, faço o som, peço para a criança fazer o som,
tudo mais. Beleza. Agora eu vou ensinar as consoantes. Por onde que eu começo? Pelo B, porque é a segunda letra do alfabeto. B, eu já vou ensinar que essa letra aqui pode representar o som do B. É isso? Peraí, não. Eu vou ensinar, veja só, que a letra B tem o som do B. É um som que sai como uma explosão. A gente chama de uma consoante explosiva. Então, encontra uma obstrução total quando os meus lábios se tocam e o som sai, né? Que vem do meu aparelho fonador, do pulmão e tudo mais, ele sai como se fosse uma explosão. E quando eu faço isso, eu não consigo sustentar esse som. E o que acaba acontecendo é que aí esse som vai ficando mais difícil da criança perceber. Então, quando eu vou brincar lá com as palavras, como bola, né, fica mais difícil ela perceber que aquele primeiro, né, aquela sílaba bó é formado por aquele primeiro som lá. Então, para eu especializar a criança, para na hora dela chegar nesse som do B, ela já está treinada suficientemente, percebendo que existem esses sons, eu começo pelas consoantes que podem ser sustentadas por mais tempo, como as consoantes fricativas. Então, eu vou ensinar F, V, A, atenção, eu vou ensinar e que são duas consoantes que o meu movimento da boca são os mesmos, mas um eu tenho o papel das cordas vocais, outro eu não tenho. O som do ele é surdo ou menos sonoro. E o som do ele é sonoro porque vibram as minhas cordas vocais. E por que eu vou ensinar FV junto? Porque são os pares mínimos de fonemas que vão diferenciar ali nas palavras como faca, vaca. Então, eu já vou treinando essa discriminação entre os fonemas. E por quê? Quando ela tiver que pensar a palavra, escrever a palavra e decidir entre usar o F ou V, ela vai ter essa pista já bem treinada que vaca, eu não vibro aqui, então eu tenho esse som. Vaca, eu tenho essa vibração, meu lábio coça um pouquinho, vibra um pouquinho, então eu posso usar outra letra consoante V, entendeu? Então tem uma ordem correta para seguir. Então eu vou ensinar F, V, S, Z, que é a mesma coisa. Ou eu tenho também esses pares, né? Eu tenho a diferenciação ali entre um tem papel das cordas vocais, outro não tem. Mais uma vez, igual eu falei, a forma de apresentar isso, né? Então, eu vou fazer com a criança que é o som da serpente subindo, que é o som do... Então, eu vou fazer esse movimento, vou pedir para a criança fazer o som do... Eu vou associar isso junto com a forma da letra, com o som da letra, com as figuras que representam esses sons, com as dramatizações, porque isso é a metodologia correta para ensinar o som da letra. Quando eu faço essas duas coisas de forma conjuntas, eu estou potencializando a aprendizagem da criança e fazendo uma forma que ela memorize esses sons, né? Então, eu vou ensinar S, Z, eu vou ensinar X e J. Veja que muitas crianças, às vezes, elas fazem essa dificuldade, elas têm essa dificuldade. O nome do meu filho é Joaquim, né? É o som do J, a letra J ali. Muitas crianças pequenas usam Joaquim, porque elas ainda não se especializaram na diferença entre o X e o J. O som para elas parece muito igual, então elas acabam empregando o fonema, né, o fone errado ali na hora de falar o som. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar os pares mínimos, trabalhar xícara, jacaré, giló, né? Eu tenho que fazer essa diferenciação de que existem essa diferenciação. Uma coisa é o x, outra coisa é o j. E aí eu vou trabalhar isso. Como eu disse, tem uma metodologia para a gente seguir e conseguir dar conta de trabalhar isso daí com a criança para que, na hora da escrita ou na hora da leitura, elas tão especialistas nesse conhecimento da letra, porque eu ensinei lá do jeito certo, que ela consegue entregar o conhecimento correto. Então, eu falei aqui X e J, agora vamos para L e R, né? Então, L, R ou R, que eu tenho dois sons de R. Eu tenho R forte no início da sílaba e eu tenho R entre vogais, né? Então, carro, né? Que eu tenho dois R's ali, que é o dígrafo RR, por exemplo. Eu tenho o som do R forte. E eu tenho o R de carro, tá? Entre vogais, só um R, eu tenho o som do R. Ao contrário do carro, que eu tenho eu preciso dos dois R's para representar esse som forte, ou então lá no início da sílaba como rato. Então, veja só que o R está quase no final aqui do meu alfabeto, né?
Mas o que eu vou fazer? Eu vou ensinar esse R lá nos primeiros sons. Então, eu vou ensinar F, V, S, Z, X e J, L e R. Lá na 7ª letra que eu vou apresentar o som. Depois, se eu fosse seguir isso daqui, olha, seria lá na 10ª, né? Então, eu vou fazer isso de uma forma... 10ª nada, né? 3... mais ou mais, né? Mais aqui. Eu tenho 18, né? Na 18ª. Então, eu vou seguir essa ordem, tá? L, R. Então, L, R. Depois, eu vou ensinar P e B. Aí sim, entra o som do... ou o som do B, né? Aí, ó, segunda letra do alfabeto, mas eu vou apresentar depois de ter apresentado todas essas outras. Eu não vou partir dela, porque daí já começa a ficar mais difícil. Mas como eu já trabalhei bem essa diferenciação, já fiz exercícios com F, V, S, Z, X e J, a criança já se especializou. Então, na hora de chegar e diferenciar pato e bato, vai ficar muito mais simples para a criança, porque ela já está mais atenta, ela já sabe que ela precisa estar atenta nessa unidade do fonema, para que lá na hora dela escrever, né, lá na frente, na alfabetização, ela não escreva, ao invés de escrever pia, ela escreva bia, né, que tem a diferença entre o que é diferente da uma coisa é diferente da outra. Eu preciso treinar isso. Pode parecer que para você, eu não vejo diferença. Pois é, você tá precisando fazer essa discriminação fonêmica. Porque se para você não vê essa diferença, como você vai ficar ensinando a criança? Vai ficar lá, pia é com P, bia é com B. Não faz sentido. Então, você tem que dar os elementos para a criança conseguir chegar nessa conclusão, sim, sozinha. Mas com esse conhecimento prévio, ensinando corretamente e na ordem correta esses sons das letras, tá? Então, depois eu tenho o T e o D, né? O D é diferente também. E tenho o C e o G. G. Essa é a ordem, vocês têm que seguir. Então, recapitulando. Vogais, orais e nasais, 12 sons. Depois, F, V, S, Z, X, I, J, L, R, M, N, P, I, B, T, D, C, G. Inclusive, entre P e B e LR, eu esqueci do M e N, né? Que são as vogais nasais. Que a gente... As vogais não, desculpem, gente. Voltando aqui, são as consoantes nasais. Ou inclusive, tem crianças que não conseguem diferenciar, né? Mamãe de navio, porque o som parece igual, ela percebe que tem o papel da corda da nasalidade aqui, né, da cavidade nasal, e ela não consegue perceber essa diferença. Mas veja que quando eu ensino o som da letra, mostrando que mamãe, eu tenho a união dos meus lábios, e navio, eu não tenho essa união, eu tenho a ponta da língua tocando a raiz dos dentes incisivos superiores, ela, no próprio momento dela falar essa palavra, ela vai ter a diferença, que um é o outro é eu vou ensinando isso. E, ó, a criança aprende isso, viu? A criança dá conta de aprender isso e ela aprende uma belezinha, ela acaba usando esse conhecimento, acaba ficando olhando, tendo a referência de olhar a boca de quem tá falando com ela, para ela escrever alguma palavra, tal. E ela vai se especializando muito bem em conhecer o quê? O alfabeto da maneira completa. Então, essa é a ordem correta para ensinar, né, as letras para as crianças e não deixando de ensinar a parte mais importante da letra, as letras e os sons que elas podem representar. E como eu disse para vocês, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar mais detalhes sobre o curso das letras e seus sons, para vocês se especializarem em ensinar os sons das letras corretamente. Clica aqui neste link que está aqui no final do vídeo, na descrição, aliás, e aí você consegue ter essas informações com detalhes dos cartões para apresentar, porque tem uma forma, uma ordem e uma forma correta de apresentar o som das letras, que vai ser muito mais eficiente para você ver o seu aluno aprendendo da maneira correta, certo? E aprendendo mais que isso, aprendendo as letras, né, e a ordem das letras, fazendo sentido na aprendizagem, certo? Então, eu fico por aqui e até mais.